Hoje, no objetivo de nós falarmos um pouco mais sobre doutrina espírita, nós iremos ter a oportunidade de discutir assuntos bastante interessantes que nos tocam de perto, porque falam da nossa história, da nossa condição de espíritos que somos e o que é que o Espiritismo nos reserva como informação de todas essas questões para um entendimento mais pleno sobre o que seja a vida. No dizer da doutrina espírita, e isso acontece em 5 questões diferentes de O Livro dos Espíritos, a questão 115, a questão 121, a questão 133, a questão 634 e a questão 1006. Nessas 5 questões, os Espíritos afirmam e repetem que os Espíritos são criados simples e ignorantes, que nós somos, na verdade, desconhecedores de todas as coisas e que o nosso destino é a felicidade. Ora, como pode o espírito ser criado simples e ignorante, desconhecedor de tudo e alcançar a felicidade? Deve existir alguma estratégia para conduzir o espírito da condição de ignorância na qual ele se encontra, para que ele consiga desenvolver recursos, tanto do ponto de vista morais como intelectuais, para que ele consiga progredir de maneira efetiva, a ponto de alcançar, através do seu conhecimento, estágios mais avançados de entendimento da vida, até que consiga entender efetivamente as formas de ser feliz. Nos fala a doutrina espírita que essa forma de construção para que o homem desenvolva esses pendores vai levar o homem ao desenvolvimento de 2 áreas de desenvolvimento íntimo: o desenvolvimento intelectual e a do desenvolvimento moral. Numa primeira etapa do processo de desenvolvimento dos espíritos, não é exigido para ele o conhecimento moral, é exigido apenas o conhecimento intelectual. E quando é que isso acontece? Nas fases que acontecem com o princípio espiritual antes de atingir a forma humana. Nos fala a doutrina espírita que nós migramos pelos reinos da natureza, aprendendo em cada etapa desse processo evolutivo novas formas de entendimento da vida, desenvolvendo a nossa intelectualidade, mas ainda não desenvolvemos o lado moral. Porque não se pode exigir lado moral de animais, de vegetais, de minerais. Nós não conseguimos ainda isso. O conhecimento moral vai acontecer apenas após o ingresso do princípio espiritual na condição de espírito. Aí sim é que começam as exigências para o desenvolvimento do senso que diz respeito à moralidade. Na parte anterior, em que o homem ainda não nasceu de fato, o princípio espiritual ainda não é espírito, ele é ainda um princípio inteligente. Nesse período anterior ao surgimento do homem, nós vamos perceber que o princípio espiritual ele vai experimentando, ele vai vivenciando cada vez em corpos mais complexos. Imagine um princípio espiritual que anima uma ameba, um protozoário, um ser ainda bem pequeno. Ele possui um corpo ainda bem simples, não é complexo. Mas à medida que nós vamos entrando nos reinos sucessivos e dentro do reino animal, nós vamos ingressando em classes distintas, aprendendo, saindo dos invertebrados para os vertebrados, para peixes, batráquios, répteis, aves, mamíferos, nós vamos aprendendo mais complexidade. Então, nós vamos deixando de ser simples para sermos complexos em virtude das estruturas orgânicas que nós desenvolvemos em termos de gestão. E, ao mesmo tempo, nós, por outro lado, desenvolvemos a inteligência, porque
na vida desses reinos, na vida que fazemos antes de atingir a condição hominal, nós também desenvolvemos o nosso lado intelectual. Então, você vai desenvolver, vai deixar a condição de simplicidade e ignorância, aprendendo a dominar corpos mais complexos e situações que vão exigir intelectualidade para caçar, para se esconder do predador, para poder buscar alimento. Todas essas circunstâncias vão desenvolvendo o princípio inteligente, que vai deixando de ser simples e ignorante para poder habitar formas cada vez mais complexas e perder progressivamente a sua ignorância na direção da compreensão de novas verdades. Além deste fenômeno que vai acontecendo conosco, nós vamos observando que, à medida que o homem, que o princípio inteligente vai se aproximando do ser humano, o raciocínio dele vai alterando. Nós vamos promovendo um processo de alteração progressiva, no qual o pensamento começa a se mostrar dentro das ações instintivas que o ser desenvolve. Os seres mais primitivos possuem basicamente instinto e nenhum momento de inteligência. Mas à medida que nós nos aproximamos de formas mais complexas, há certos lampejos de raciocínio dentro de estágios de instinto que o ser possui, como se fosse, na verdade, uma linha tracejada. Ora nós pensamos, ora agimos por instinto. Ora pensamos, agimos por instinto. E esse fenômeno vai acontecendo de tal sorte que cada vez mais haverá mais raciocínio e menos instinto, até que essa linha tracejada vai ficando quase que uma linha contínua, porque pensamos bastante tempo, agimos por instinto por um momento, voltamos a pensar novamente. Ainda não estamos nessas circunstâncias na fase chamada hominal, na fase do homem, do surgimento da criatura humana. Mas quando nós conseguimos ter o pensamento contínuo, quando passamos a pensar continuamente e não mais agir por instinto, nessa hora surge o homem. Nessa hora, o princípio espiritual passa a se chamar espírito. Só tem sentido falarmos de espírito quando alcançamos a condição humana, porque é só quando chegamos na condição humana que nós passamos a ter livre-arbítrio. Os animais, os vegetais, todas as formas que existem antes da forma hominal não possuem livre-arbítrio. Eles não possuem responsabilidades espirituais com seus atos. Um leão que ataca uma zebra não responde espiritualmente pelos seus atos, porque ele age por instinto e, portanto, ele não está sujeito às cobranças da consciência. Mas o ser humano, por haver alcançado a condição de raciocinar e de agir de motu próprio, dominado pelo seu livre-arbítrio, ele passa a ter progressivamente cada vez mais responsabilidades pelos atos que ele pratica. E é dessa forma que, junto com a ideia de livre-arbítrio, nasce no homem a consciência. E nasce, por conta disso, a compreensão da lei de Deus. Nasce tudo junto. Ao nascer a condição espiritual chamada espírito, nasce o livre-arbítrio, nasce a consciência e nasce, consequentemente, as responsabilidades dessa criatura com o crescimento moral que ela precisa ter. A partir daí, nós vamos perceber o desenvolvimento de duas asas. Uma asa é o desenvolvimento intelectual. O que seria o desenvolvimento intelectual? Todas as experiências que vão impulsionar o homem, agora já homem, na direção do progresso. E ao mesmo tempo que nós encontramos essa vertente do desenvolvimento intelectual, vai acontecer para o homem o desenvolvimento das características morais. Até aí, até o surgimento do homem, não havia asa moral.
A asa moral surge com o nascimento da compreensão de sua própria existência. A partir desse momento, o homem terá que trabalhar duas formas de crescer: o crescimento da sua intelectualidade e o crescimento da sua moralidade. O conhecimento da sua intelectualidade não é necessariamente banco de escola, livro, conhecimento formal. A intelectualidade é o conhecimento na forma mais abrangente que se possa ter. Existem muitas almas que se desenvolvem na vida sem terem necessariamente frequentado bancos de escola de maneira sistemática. Então, o conhecimento intelectual que esses espíritos têm não advém dos livros de escola, ele não advém dos bancos escolares, ele advém da experiência da vida, dos exercícios que a vida nos convoca a fazer e que aponta para todos nós aprendizados interessantes. Então, eu vou ter no nosso desenvolvimento intelectual duas possibilidades. Espíritos que aprendem o conhecimento intelectual nas escolas, estudando, nos livros, aprendendo. Esse é um tipo de conhecimento intelectual. E há outros que desenvolvem a sua intelectualidade na vida, observando, aprendendo com o que as pessoas apontam. Então, nós não podemos dizer que conhecimento intelectual só pode ser obtido através de uma educação formal. Não. Nós aprendemos também na lida, nas coisas. Nem todo o espírito que é benévolo, ele vai necessariamente ter um conhecimento escolástico grande, mas ele tem que ter um conhecimento de vivência bom. Em que sentido? Não há condição, no dizer da doutrina espírita, de você desenvolver a moral antes de desenvolver o intelectual. Primeiro vem o conhecimento intelectual, depois vem o conhecimento moral. Mas esse conhecimento intelectual não é do livro. Esse conhecimento intelectual é da vida, é do viver, do existir, do experimentar, do estar em contato com outras pessoas, no aprendizado que a própria vida dá. E tem vezes que nesse aprendizado que a vida dá, o conhecimento intelectual também se insere, também aparece, mas ele não é obrigatório nos primeiros degraus do processo de crescimento. Se nós pegarmos a definição que Allan Kardec dá para os chamados espíritos benévolos que são a primeira classe dos espíritos bons, primeira classe, você vai perceber que a definição que os espíritos oferecem ali são aqueles que possuem conhecimento intelectual maior do que o conhecimento moral maior do que o conhecimento intelectual. Opa, como é que pode? Porque nesses, o conhecimento intelectual que ele está se referindo é o dos livros. São almas boas, mas que ainda não têm uma capacidade intelectual desenvolvida, mas já experimentaram bastante a ponto de apresentarem essas características. Mas a gente vai encontrar em O Livro dos Espíritos a informação também que o conhecimento intelectual vem antes do conhecimento moral. Esse conhecimento moral agora é o conhecimento da experiência. E nos benévolos é o conhecimento dos livros. Às vezes eu posso encontrar almas simples que não tiveram grandes oportunidades de conhecimento intelectual, mas que já aprenderam com as poucas vivências que tiveram a serem espíritos benévolos. Só que eles não passam daí. Daí para frente, para você crescer mais, aí tem que ter conhecimento intelectual acadêmico. Não existe um espírito superior, um espírito de grande elevação espiritual, sem ter o conhecimento dos livros, sem ter vivenciado o conhecimento das leis da vida. Então, nota-se um processo imperioso de aprendizado do espírito em todas as frentes do conhecimento que a vida possa nos oferecer. E aí,
na grande dinâmica a qual nós estamos inseridos, as pessoas muitas vezes perguntam: e como é que a gente faz para evoluir? Qual é a estratégia da qual Deus se serve para oferecer aos homens a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades? E a literatura espírita nos diz que a estratégia estabelecida pelo Criador para que a gente consiga alcançar essa plenitude de desenvolvimento é a experiência. Isso está citado na questão 120 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se é necessário passar pela fieira do mal para evoluir, e os espíritos dizem: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância, ou seja, eu tenho que experimentar para crescer, mas eu não preciso necessariamente errar para poder crescer. É um equívoco da nossa parte imaginarmos que o espírito cresce através do seu erro. Não. Ninguém precisa errar para poder crescer. Porque se fosse assim, a gente não avançaria nunca. Porque o poço da desonra não tem fundo. Eu iria dizer assim: bem, já que para errar, para crescer, precisa errar, vamos verificar. Você, para poder crescer, tem que matar alguém. Você já matou? Já matei. Mas matou só um, matou dois. Então matei um. Então tem que matar dois para saber que é pior do que um. Então a gente nunca iria avançar, porque a gente sempre teria uma coisa que a gente não fez. Teríamos que ter na nossa ficha como espírito que a gente se suicidou, que a gente já matou pai, que a gente já matou mãe. Isso não faz o menor sentido. Ninguém precisa errar para crescer, mas nós precisamos experimentar, isso sim. O espírito precisa passar pela experiência, pela experimentação, para que ele consiga desenvolver as suas faculdades. Mas nós não precisamos, por conta disso, errar no nosso formato de aprendizado que a vida nos oferece. A bem da verdade, nós temos três formas de aprender, três formas. A primeira delas é com os nossos próprios erros. Uma boa parte de nós aprende assim. Comete um erro, sente as consequências do erro, lamenta a perda que aconteceu pelo seu livre-arbítrio e aí recebe novas oportunidades, tenta uma segunda vez, às vezes acerta, às vezes erra de novo. E nessa repetição que a gente vai fazendo, tentando acertar, uma hora o espírito se desembaraça e consegue seguir na direção do progresso. Quando isso acontece conosco, nós estamos realmente saindo da condição de ignorância e indo na senda do progresso. Mas nós não podemos daí deduzir que obrigatoriamente a pessoa tem que errar para crescer. Não. Eu posso crescer com meus próprios erros. Eu vejo o que eu fiz de errado, aprendo com meus equívocos e me transformo. Outra forma que não precisa errar, eu vejo o erro do outro. Eu digo: olha só, então eu guardar mágoa, ter ódio dos outros não é bom, porque fulano guardou mágoa, guardou ódio, olha o que aconteceu com ele. Então, através das falhas do outro, através dos equívocos que o outro comete, eu descubro que eu preciso transformar a minha vida. Então eu não preciso passar pelo erro. Ninguém precisa cometer suicídio para descobrir que o suicídio é um erro. Eu posso me educar sem a necessidade de errar, apenas observando o erro dos outros. E há uma terceira forma. A primeira, pelos meus erros. A segunda é através dos erros dos outros. E há uma terceira mais doce ainda. Não precisa que eu erre. Não precisa que o outro erre. Eu só preciso prestar atenção em quem me ensina. Porque ao longo da história da humanidade, nós recebemos vários e vários missionários que desceram à Terra para apontar o caminho para todos nós, para que nós descobríssemos a senda da verdade. O que faltou para nós foi percepção para esse mecanismo da vida de nos ensinar através de uma maneira doce o caminho que nós teríamos para seguir. Esse foi o papel das religiões: oferecer aos homens a desnecessidade do erro. Se nós fôssemos pessoas, espíritos, atentos
às lições que as religiões nos ofereciam, nós poderíamos ter evitado muitas quedas nas nossas vidas. Porque as religiões vieram para ensinar o homem a ser bom, a ensinar o homem a procurar o caminho da virtude. Foi exatamente isso que elas vieram fazer. Só que nós, muitas vezes, não conseguimos atentar para essas orientações que as religiões nos traziam. Nós nos perdemos nos seus rituais, nós nos emaranhamos nas suas liturgias, nós nos complicamos diante dos paramentos que essas doutrinas possuíam e esquecemos do essencial que elas pregavam, que era o processo da transformação íntima que deveríamos fazer. É só pegar as obras religiosas, as pregações religiosas, elas todas convergem para o mesmo fim. Elas todas apontam para o mesmo destino, qual seja o objetivo do homem sobre a face do planeta. É mudar a sua história de vida, é aprender a ser bom, é aprender a desenvolver o campo moral para que ele tenha acesso ao processo de transformação da sua própria história. Porque se não vejamos o que dizíamos ainda há pouco, que o crescimento se dá pelo lado moral e pelo lado intelectual. Os dois têm que crescer juntos. Nós estamos habituados a desenvolver o intelectual porque essa sempre foi a conquista que fizemos desde os reinos lá atrás. Mas nós não estamos habituados ao desenvolvimento moral. Porque o desenvolvimento moral muitas vezes faz com que a gente desconstrua determinadas conquistas do campo intelectual. Eu vou desenvolver o lado intelectual para poder ganhar mais, ser mais rico, caçar melhor, reter para mim a melhor parte. Então eu comando para ter mais, independente dos outros. Eu me torno egoísta. Eu procuro me sobrepor às outras pessoas. Eu desenvolvo a minha intelectualidade para que eu explore o semelhante. Então, o desenvolvimento intelectual, ele muitas vezes nos leva no caminho da dor, porque como eu não sei lidar com a minha intelectualidade, eu acabo usando o raciocínio que eu tenho para fazer o mal ao semelhante. E quando eu vou desenvolver o lado moral, eu vou ter que desconstruir as verdades que eu aprendi pelo lado intelectual. Eu vou ter que aprender a dividir, aprender a perdoar, aprender a não querer me vingar. E são aprendizados muito profundos, porque o lado intelectual veio primeiro e ele criou em nós a convicção de que nós temos que nos defender dos inimigos. E que nessa defesa, tudo eu posso fazer, inclusive destruir a vida do outro. Agora, com o senso moral, é um reaprendizado de tudo. Eu revisito esses saberes, digo, nossa, não posso fazer mais isso. Então vejam como é difícil o conhecimento moral, porque ele, via de regra, vai colidir com o que já está construído. Nós não criamos um conhecimento intelectual e depois o moral vem se somar a isso. O moral volta, desconstrói o conhecido e reconstrói esse conhecido de novo. Porque seria muito mais fácil para mim ignorar as questões do mundo moral e viver todos os prazeres que o conhecimento intelectual me dá. Mas eu tenho que dizer, não posso. Embora eu possa fazer, eu não devo fazer. Então eu volto refazendo o meu caminho, refazendo a minha história e tendo a possibilidade de, nessa revisitação de conhecimentos, descobrir que eu não consigo ser feliz sem a vivência do lado moral. É impossível, repetindo, é impossível ser feliz sem amar. A descoberta dessa verdade transforma as nossas vidas. Porque nós vínhamos numa passada, numa caminhada em que nós achávamos que quanto mais eu soubesse, quanto mais eu entendesse, mais próspero eu seria. Então eu luto para combater os outros, para destruir os outros. E quando eu estou nesta sanha de destruir as pessoas, eu estou querendo um conhecimento intelectual apenas para o meu próprio deleite.
Mas o conhecimento moral vem para nos dizer: não pode ser assim. Você não pode querer para você apenas. Você vai descobrir para dividir, para compartilhar. É como, por exemplo, um pai de família que dissesse assim: por que eu tenho que dar parte do meu salário para os meus filhos? Não tenho que dar. O dinheiro é meu. Você disse: mas eu não consigo. Eu fico muito incomodado com o conhecimento que eu tenho e eu não consigo ficar com tudo que eu consigo só para mim. Eu tenho que dividir as coisas com as outras pessoas. E é aí, nessa descoberta que eu tenho que fazer da minha própria caminhada, que eu descubro que eu não consigo mais ser feliz apenas com o conhecimento intelectual. É exigido da criatura o conhecimento moral, porque nós, a partir do momento que nos tornamos espíritos, nos desvinculamos da felicidade que só as coisas materiais podem oferecer. A cada passo da jornada, eu vou percebendo de maneira mais nítida que aquelas questões materiais não me oferecem mais a felicidade que eu tanto busquei. E aí, esse momento de revisão das nossas vidas vai transformando o nosso eu. Nós vamos tendo que aprender a dividir, a perdoar, a sermos mais fraternos, e uma nova criatura vai surgindo em nós. Nós vamos promovendo uma coisa linda, que é eu ter o conhecimento que eu possuo e dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sei que eu poderia fazer, mas eu não vou fazer, porque eu não vou me sentir bem. O conhecimento moral, ele surge quando o homem tem a possibilidade de fazer, mas ele não faz. Se o homem não tem a possibilidade de fazer o mal, ele não pode dizer que ele não é que ele é bom, porque ele não teve a chance de mostrar. Nós só mostramos que somos bons quando eu tenho a possibilidade de fazer o mal, mas eu faço a opção pelo bem. Houve toda a possibilidade de fazer o mal, mas eu disse: não, eu não quero isso para a minha vida. Quando eu tomo essa decisão, eu provei a mim mesmo que eu consegui vencer. Então, é o exercício, a vivência, a experimentação que vai desenvolver no espírito as potencialidades que ele precisa a fim de que ele avance na senda do progresso. E para promover esse progresso, para desenvolver em nós as condições de crescimento espiritual, existem 3 tipos de experiências que Deus nos concede. Então é assim: nós éramos simples e ignorantes, desconhecedores de tudo. Experimentamos nos reinos inferiores da natureza, mineral, vegetal, animal, desenvolvendo apenas o lado intelectual. Apenas o lado intelectual. Quando chegamos na condição hominal, aconteceram coisas simultâneas. Deixamos de ser princípios inteligentes e nos tornamos espírito. Deixamos de ser guiados pelo instinto e começamos a ser guiados pelo raciocínio. Nasce junto com o espírito o raciocínio, junto com ele o livre-arbítrio, junto com ele a consciência, e pelo despertar da consciência, a compreensão da lei de Deus. E coroando todas essas coisas, surge o lado moral da criatura. O lado moral sendo exigido apenas após o nosso despertar como espíritos. E a partir daí, a descoberta do campo moral vai fazer desconstruções e reconstruções do conhecimento intelectual, porque eu vou agora buscar a felicidade. A busca do homem agora é atrás da felicidade. É isso que acontece conosco quando nos tornamos espíritos. Nós descobrimos que existe a felicidade e nós vamos procurar por ela. A questão é o apontamento das nossas bússolas. Enquanto somos espíritos ainda atrasados, nós colocamos a felicidade nas coisas materiais, nas conquistas do mundo material, pisamos em pessoas, fazemos o mal,
mas vamos colhendo as consequências disso até aprendermos que não. Esse não é o caminho. O caminho é outro, a felicidade é outra. A gente vai reapontando a nossa bússola até descobrir que realmente as coisas materiais não nos oferecerão felicidade. Nós só vamos conseguir a felicidade a partir do momento em que eu desenvolver o meu lado moral. E na dinâmica para que a gente consiga descobrir isso, dentro das leis da natureza, existem 3 tipos de experimentações que o espírito passa para que a gente consiga realmente avançar na direção da felicidade. A primeira dessas experiências chama-se prova. O que é prova? Prova são todas as experiências que o espírito passa para o desenvolvimento dos seus conhecimentos. Conhecimento intelectual e conhecimento moral. Tudo que eu não sabia e que eu estou aprendendo agora é prova. Eu nunca tive a oportunidade de ser um médico. Eu gostaria de ter uma encarnação como médico. Então, vamos preparar você para isso. Vai ter uma encarnação como técnico de enfermagem, vai ter uma encarnação como enfermeiro, uma como bioquímico, e aí vai se aproximando da ideia de ter uma encarnação como médico. Depois vai dizer, puxa, isso é tão interessante, eu quero agora trabalhar como fisioterapeuta. E ele vai crescendo, vai desenvolvendo as suas faculdades em cada uma dessas faces do mundo profissional. A isso chamamos de prova. A prova da riqueza, a prova da beleza, a prova da pobreza, a prova da religião, do sacerdócio. Os espíritos vão experimentando. Eu gostaria de viver uma experiência como cigano. Eu gostaria de ser um sacerdote. Eu gostaria de ter uma vida na qual eu pudesse ser mãe, eu queria ser pai. E assim os espíritos vão vivendo suas provas. É esse balão de ensaio de experiências que vão desenvolvendo as potencialidades do espírito. Isso está num dos 3 ângulos das experiências que nós vivemos. Chamamos essas experiências de provas. Existe um segundo tipo de experiências, que é quando eu passei por essa prova e eu consegui ter êxito nela e eu estou muito bem. Eu fui um médico, fui um bom médico, atencioso, amoroso, justo, competente, interessado, vibrante. E aí a espiritualidade pode dizer, você precisa vir médico de novo. Mas eu já fui. Eu não me saí bem? Claro que se saiu. Você se saiu tão bem que a gente quer que você volte para dar exemplo aos outros de como ser. Então, eu posso ter um médico que está aprendendo a ser médico, que é uma prova, ele está desenvolvendo essa potencialidade, e posso ter um outro médico que está em missão. O que seria isso? Ele já está resolvido nisso, mas ele vem para dar exemplo. Eu posso ter uma professora em condição de prova. O que é uma professora na condição de prova? Um espírito que pediu essa experiência e está aprendendo a lidar com o magistério, aprendendo a lidar com a arte de ensinar. E posso ter um outro espírito que está como professor ou professora para dar exemplo. Ele está em missão. Ama demais o que faz, se entrega por inteiro, se emociona com os alunos, sente um ardor imenso diante das atividades que desenvolve na sua profissão. Esse é um típico exemplo de uma atividade missionária. Observe que a professora ou o professor tanto pode ser uma prova, como pode ser uma missão. A prova é quando ele está querendo aquilo para desenvolver-se, porque ele nunca viveu aquilo, ele está alargando o seu saber. E a missão é quando ele já viveu, já está com essa área conquistada e ele vem para dar o exemplo e motivar os outros a aprenderem como é que se faz determinadas coisas. Infelizmente, não tem só esses 2 tipos de experiência, não tem só a prova e a missão. Nós temos um terceiro tipo bastante numeroso na Terra, chamado expiação. As experiências do tipo expiação são as experiências pelas quais o espírito passa, porque quando ele fez a prova, ele não se saiu bem. Ele foi professor
odiou a profissão, odiou o aluno, odiou o diretor, não suportava as pessoas e criou ódio pelo trabalho. Precisa repetir. Ninguém pode crescer com ódio. Tudo que você odeia, você volta a reencontrar. Então ele era médico, odiava ser médico. Vai repetir. Então a gente repete as experiências nas quais nós não conseguimos dar bom resultado para ela. E aí os espíritos acabam repisando experiências que já tiveram. Isso faz com que a gente tenha famílias problemáticas, dramas no ambiente profissional, problemas orgânicos, conflitos psicológicos, dificuldades na área do afeto, famílias desajustadas. Todos esses complexos, eles decorrem de processos anteriores, no qual vivemos determinadas experiências em que deveríamos ter nos saído melhor. Não conseguimos dar a solução exata para aqueles problemas e, como resultado de tudo isso, renascemos e dizemos: meu Deus, eu preciso de uma nova oportunidade. Me dá aquela prova de novo para que eu me saia bem. Os espíritos, então, nos concedem a possibilidade de nós experimentarmos uma segunda, terceira, quinta, décima, 20ª vez a mesma experiência até que a gente aprenda o caminho correto. Só que quanto mais eu erro, mais eu marco passo, mais eu perco tempo, mais eu me atraso em termos espirituais. Quando nós aprendemos mais rápido e fazemos esse processo de crescimento, nós avançamos com mais celeridade. Aqueles de nós que somos mais teimosos, costumamos ficar na retaguarda pela nossa teimosia. Assim, portanto, no fenômeno de crescimento dos espíritos, nós vamos encontrar 3 experiências: prova, missão ou expiação. Na Terra, as missões são até menores em termos de frequência. Predominam as provas e as expiações, razão pela qual o nome rotulado por Kardec para planetas na condição do nosso é rotulá-los na condição de mundos de provas e expiações, porque são mundos marcados por criaturas que estão descobrindo novos saberes, as provas, e repisando velhas faltas, as expiações. Trazemos de outras existências delitos muito graves e a vida nos convoca a viver de novo as mesmas experiências até que aprendamos o caminho da felicidade. A questão 614 de O Livro dos Espíritos nos lembra disso. Lá dizem os espíritos que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Isso nos demonstra que a infelicidade, ela só acontece quando o homem foge da lei de Deus. Eu posso encontrar a dor, mas não necessariamente a infelicidade. Existe uma diferença grande entre infelicidade e dor. A dor é natural da condição humana. Nós sofremos dores, lamentamos as nossas experiências, choramos as nossas faltas. As dores são naturais das nossas vidas. Só para renascer a gente já começa chorando, não é? Então, estar encarnado é passar por um conjunto de dores. A dor não significa que se é infeliz. A história de Paulo de Tarso mostra uma quantidade imensa de dores, pedradas, chicoteadas, prisões, humilhações. Quantas e quantas torturas, as mãos todas marcadas de açoite, o rosto marcado por açoite. Todas as dores que Paulo de Tarso passou foram dores, mas ele não foi infeliz. Então, existe distância entre dor e infelicidade. A dor é natural da existência. A infelicidade decorre da nossa inaceitação da prova. Então, eu digo: oh, meu Deus, que família que tu me deste. Meu Deus, eu sou muito infeliz. A infelicidade é o sofrimento do sofrimento. Eu sofro e por eu sofrer, eu sofro. E quando a gente sofre porque sofre, a gente se considera infeliz. Aí isso significa um afastamento da lei de Deus. Sofrer é natural da existência. Agora, sofrer porque sofre é uma característica da imperfeição humana. As experiências
que a Terra vai nos oferecer serão inúmeras. Nós teremos séculos, milênios existindo na Terra, ensaiando a nossa capacidade de descobrir o que seja o amor. Nós iremos viver essas experiências quantas vezes se fizerem necessárias, até que a gente descubra que não é assim que a gente deve viver. Na medida que eu começar a fazer a minha mudança interior, que eu começar a descobrir que eu não devo, de fato, viver apenas para o lado material, eu vou descobrir efetivamente que não é essa a proposta para a vida. Quando eu perceber na minha existência que eu não posso mais ficar repetindo as mesmas faltas, que eu não posso agir com ódio, com raiva diante das experiências que a vida me oferece, eu vou começar a mudar o meu ponto de vista. Eu não posso odiar as pessoas. Porque eu já descobri que quando eu odeio, eu acabo reencarnando perto delas. E eu tenho que repetir essas experiências. Então é melhor que eu ame logo. Então eu começo a descobrir que o amor é importante. Eu começo a me desapegar dos bens terrenos, começo a ter uma nova visão de mundo. Eu começo a ter mudanças muito significativas. E Allan Kardec diz que são 3 as mudanças importantíssimas que ocorrem dentro de nós. Mudança número 1, nós começamos a sentir uma vontade de nos identificarmos com a lei de Deus. Por quê? Porque quando nos tornamos espíritos, a lei de Deus na nossa consciência começa a nos cobrar. E quando eu fecho os ouvidos para essa cobrança, eu enveredo por sendas muito dolorosas, de muito sofrimento. Então, para que eu me desamarre disso, eu digo, não, eu não posso, essa lei é pesada, preciso obedecer essa lei. Então, há um momento da criatura humana em que ela desperta e diz, preciso seguir a lei de Deus. Começa a ficar interessado em seguir a lei de Deus, conhecer e obedecer essa lei. Essa é a primeira mudança que o indivíduo faz. Segunda mudança que o indivíduo faz, ele descobre a importância do outro. Ele passa a ter um acentuado senso de justiça, não querendo prejudicar a ninguém, querendo amar ao próximo como a si mesmo, lutando para defender o fraco diante do forte. Ele começa a se preocupar com a caridade, em ajudar os outros. Ele sai do seu isolamento e começa a partilhar com os outros. Essa é a segunda mudança. E a terceira mudança, segundo Kardec, é a vitória sobre as nossas paixões. E ele até cita quais são essas paixões. Ele diz que são 4 paixões. Essas 4 paixões começam com letras que, se você olhar, formam a palavra ópio. O-P-I-O. Letra O com acento, o ódio. Letra P, as paixões envilecentes. Todas as formas de paixão. Letra I, a inveja, e letra O, sem acento, o orgulho. Ódio, paixão, inveja e orgulho seriam as 4 imperfeições que, segundo Kardec, o homem vai sentir a necessidade de se transformar. Quando nós fizermos essas 3 modificações, em que eu passo a querer viver a lei de Deus, quando eu quiser amar ao meu próximo, ter um senso de justiça, e eu também ter a vitória sobre as minhas paixões, se a gente for consultar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, item 17, quando nós fazemos isso, nós nos transformamos em espíritos típicos de mundo de regeneração. A etapa seguinte da condição do planeta Terra é chamada de mundo de regeneração. Não é mundo de regenerados, é onde as criaturas irão se regenerar, porque elas estão no firme propósito de mudar as suas histórias de vida. Quando isso acontece, os espíritos mudam o seu proceder e se transformam efetivos modificadores do mundo, transformadores do mundo em que estão vivendo. E aí, cada indivíduo que desperta para isso é como se fosse uma pequenina vela que se acendesse. Cada criatura que diz, preciso cumprir a lei de Deus, preciso amar o meu próximo, preciso vencer as minhas paixões, quando fazemos isso,
nos tornamos um espírito típico de regeneração. Quando a quantidade de indivíduos com essa característica for expressiva na Terra, a Terra estará efetivamente numa condição de mundo de regeneração. Nós não estamos ainda nisso. Nós temos ainda poucas pessoas que estão nesse estágio de espírito. Mas já temos muitas pessoas, então nós estamos numa transição. Por que se fala que a Terra estaria numa transição planetária? Porque ela estaria deixando um estágio para ingressar em outro. Que estágio que ela estaria deixando? O do egoísmo e do orgulho, que é característica do mundo de provas e expiações. A insistência do homem em se focar de maneira bastante efetiva nos aspectos relacionados mais para o lado material. Não estamos interessados na vida espiritual, não quero saber nada de Deus, não quero mudar o meu proceder, não estou preocupado com o próximo. Mundo de provas e expiações. Essa é a sua característica. Mas quando desabrocha em nós o desejo pela própria experiência, de não querermos mais a vida que temos, e nesse processo de amadurecimento moral, nós dizermos, não, eu preciso ser melhor do que eu sou, e surgir em nós um acendrado desejo de vencermos as nossas imperfeições, nós já somos um espírito típico de regeneração. A cada momento na Terra, novas entidades com esse perfil vão surgindo, vão despertando, vão acordando e vai ampliando sobre a face do planeta esse tipo de percepção. Quando isso acontece, é como se mais uma chama se acendesse. E o Cristo dizia, brilhe a vossa luz. Cada um de nós que alcança esse nível de compreensão é mais um passo que o planeta dá na direção de se transformar num mundo de regeneração. Quando a maioria do planeta tiver esse perfil, nós já seremos um mundo de regeneração. Não precisa que todos se transformem, basta que a maioria se transforme. Assim como hoje na Terra, não são todos que são de provas e expiações, a maioria. E assim, lentamente, mas não num passe de mágica, as ilhas de regeneração que vão se formando, vão se juntando, se tornando maiores, ilhas maiores, até que a face do planeta fica coberta de luzes que se acendem, acenando para nós com um novo estágio na nossa evolução. Mas como saber de tudo isso? Como ter acesso a todos esses conhecimentos? Esse é o propósito da mensagem espírita. Revelar aos homens os conhecimentos essenciais para a transformação da nossa humanidade. Mas como que esse conhecimento pode chegar até nós? Através das casas espíritas, das unidades que existem para divulgar essa mensagem, para ensinar aos homens esses conhecimentos. Benditas, portanto, sejam as casas espíritas, porque oferecem, através dos seus trabalhos, esse conhecimento, essa informação aos homens, que tira a venda dos seus olhos e oferece à humanidade uma história nova para o seu futuro. É por esse motivo que nós parabenizamos o Centro Espírita Lar de Amor, não pelos seus 49 anos de existência. Existir por si não é motivo de parabéns. O parabéns vem pelo trabalho de divulgação da mensagem espírita, pela atividade feita em quase um meio século de existência, no qual esses conhecimentos, essas verdades espirituais essenciais para oferecer um consolo à criatura humana, a oferecer a nós a compreensão das nossas dores, a razão dos nossos sofrimentos, para que a gente consiga avançar na direção do progresso, esse sim é o grande trabalho que você tem para fazer. Então, benditos todos aqueles que possuem a possibilidade de ter acesso à divulgação dessa mensagem espírita. Que o Lar do Amor, portanto, nas inúmeras atividades que vem desenvolvendo ao longo dessas décadas, continue o trabalho magistral de oferecer aos homens o conhecimento que liberta, acendendo em cada um de nós a chama que nunca mais se apagará pela transformação das nossas almas,
no rumo da felicidade. Parabéns, portanto, à casa, parabéns aos seus trabalhadores, e que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós para que continuemos a ser dignos dessa quantidade imensa de informações espirituais que são capazes de mudar a vida de todas as criaturas. Senhor das nossas vidas, que a imensidão da tua misericórdia se derrame sobre todos os teus filhos, tão carentes de paz. Hoje, Senhor, com a sensação de sermos almas abandonadas sobre a face do planeta, os teus filhos soluçam na expectativa de receberem de ti a bênção da tua misericórdia, a luz do conhecimento, o agasalho no teu seio. Vitimados pelo materialismo infeliz, que cega os nossos olhos e que nos empurra pelas sendas do vício e da descrença, hoje constituímos uma sociedade infeliz, desarvorada em seus propósitos, marcada pelos processos de depressão, de vazio existencial e de dores profundas nas imensas e inúmeras formas dos nossos transtornos. É por isso, Senhor, que precisamos tanto da tua paz, que precisamos de mais das tuas bênçãos, para que possamos nos agasalhar diante das dores que o mundo nos oferece. Temos sede de paz, temos sede de perdão, sede de amor, Senhor, que ofereça às nossas almas o processo de certeza de que nos encontramos guardados e cuidados por ti. Dá-nos assim a condição de percebermos que as nossas almas não seguem desalentadas pelo mundo, mas que tu nos reservas, Senhor, um lugar especial, aonde as nossas almas possam se recolher abrigadas através da tua misericórdia infinita. Não deixa que nos sintamos abandonados do mundo, como se vivêssemos ao relento, mas dá a cada um de nós a oportunidade de nos recolhermos no teu lar, Senhor, aonde possamos receber ali as orientações para os nossos cérebros e os bálsamos para as nossas feridas. Aponta-nos, Senhor, o caminho onde poderemos encontrar esse lar que nos abrigue, que ofereça a cada um de nós a possibilidade do recomeço nas nossas histórias. Trazemos múltiplas feridas, dores sem conta, erros em diversas áreas, e por isso conseguimos atravessar a vida a braços com uma série de dificuldades, porque nunca encontramos quem pudesse nos entender de verdade. Mas hoje, Senhor, com o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, percebemos que tu não és só justiça, mas que és também amor. E a tua misericórdia se derrama sobre todos os teus filhos, oferecendo a todos nós a possibilidade de um recomeço. Assim, Senhor, é isso que te pedimos. Um lar onde pudéssemos encontrar a expressão da tua misericórdia, a expressão do teu amor. Concede-nos, portanto, a bênção de um lar de amor, um lar que seja do amor, Senhor, aonde as nossas almas raladas e feridas possam se abrigar da imensidão de dores que trazemos dentro de nós. É por isso que te agradecemos as oportunidades que tu nos concedes, Senhor, que através dos inúmeros recursos que o Espiritismo nos oferece, encontrarmos, enfim, um lar onde podemos ficar agasalhados das nossas dificuldades, através da tua misericórdia infinita. Obrigado, assim, Senhor,
por todos os lares de amor que tu nos ofereces durante a vida. Sejam as casas espíritas, sejam os nossos lares físicos, sejam as instituições outras que nos acolhem, mas todos os lugares aonde nos sentimos abrigados pelo teu beijo sagrado de misericórdia. Por isso, nessa noite, que o teu coração nos oferece para que possamos orar e entrar em contato contigo, nós queremos te pedir que tu abençoes a todos esses lares, que tu abençoes a todas essas instituições que têm como propósito o receber das almas frágeis para ensinar que tu és também, Senhor, não apenas justiça, mas o amor de maneira mais plena. Assim te agradecemos por tudo e te pedimos que abençoes a todas essas instituições, para que perdurem através dos anos, das décadas e dos séculos, semeando a tua paz e as tuas verdades, consolando os homens e ajudando a edificar uma sociedade melhor. Obrigado, Senhor, assim por todas essas coisas. E te pedimos que nos abençoes e nos guardes hoje e para todo sempre, na tua infinita paz.